Santo é o Senhor, aleluia, e Ele está neste lugar. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo do Senhor está, aí há liberdade. Graças a Deus porque você é livre, porque você foi livre para adorar ao nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que estão em casa também, aleluia. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 38. Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 38. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Lucas 10 e 38, que nos diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podeis se assentar. Aleluia. Queridos, nós lemos apenas um trecho da palavra de Deus no Evangelho segundo nos escreveu Lucas. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, algo nos salta aos olhos, pois percebemos uma particularidade neste Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas, ele é um Evangelho que destaca os relacionamentos de Jesus com as pessoas. O Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho dos grandes encontros. Estes encontros, ou estes relacionamentos de Jesus, descritos pelo médico Lucas, são encontros e relacionamentos de Jesus, das quais ele faz sem distinção alguma, porque é neste Evangelho que está escrito o encontro de Jesus com crianças, com publicanos, com leprosos, com mulheres, e todos estes citados aqui, de alguma forma, eles tinham certas restrições relacionadas à liberdade religiosa e também relacionado à questão social da época. Percebemos que leprosos, que mulheres, que publicanos, crianças não tinham tanta liberdade de se relacionar ou de se encontrar com rabis, com mestres judeus. Haviam restrições impostas. Mas o que eu percebo no Evangelho de Lucas e o que eu percebo na trajetória do Senhor Jesus Cristo é que ele ultrapassa toda e qualquer tipo de restrição. E quando nós falamos ou mencionamos esta palavra restrição, é uma palavra pertinente para o nosso tempo, porque nós temos vivido um tempo de restrições impostas por
governantes, por governadores, por causa da situação que estamos vivenciando, a pandemia que ainda estamos enfrentando. Mas eu percebo que o Senhor Jesus Cristo, Ele ultrapassa todo e qualquer tipo de restrição para se relacionar, para se encontrar com pessoas e para mudar a vida destas pessoas para sempre. Eu entendo pelo poder da palavra que mesmo nós, neste tempo, vivenciando alguns tipos de restrições, Jesus Cristo também tem ultrapassado todas elas, e Ele não tem nos deixado só neste tempo, porque o Senhor está conosco todo o tempo, a toda hora, a todo momento. Nós sentimos isso, e o texto que nós lemos, ele vai nos falar acerca de um encontro, em forma de recepção dada a Jesus, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ao chegar na aldeia de Betânia, lá era um povoado, era uma espécie de distrito de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que Ele está caminhando por ali, e nesse encontro, nessa recepção dada a Jesus, nós vamos aprender algumas lições que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero compartilhar com você aqui nesta noite. Veja o versículo de número 38, quando a Bíblia vai nos dizer: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia de Betânia, ou povoado de Betânia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. A primeira lição bíblica e espiritual que nós podemos aprender neste versículo de número 38 é o que está implícito no final do versículo, porque a Bíblia vai nos dizer que uma mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Eu vou repetir isso daqui: ela o recebeu em sua casa. Por que eu estou repetindo isso? Porque nos vem pelo menos 3 perguntas para se fazer nesta noite. Vem pelo menos 3 perguntas em nossa mente. A primeira pergunta é para os que estão no templo e para os que estão também nos acompanhando online, cultuando online. A primeira pergunta é: você tem recebido Jesus na sua casa? Jesus tem tido espaço na sua casa? Nós vivemos um tempo que, no início da pandemia, a orientação decretada foi: fique em casa. O que nós fizemos quando decidimos acatar os decretos do fique em casa? O que nós optamos por fazer quando ficamos em casa? Será que nós optamos por assistir programações diversas? Será que nós optamos por preencher a nossa agenda dentro de casa? E muitas vezes, quem sabe, nos esquecemos de recebermos Jesus na nossa casa. Porque muitas vezes nós viemos para o templo e recebemos Jesus aqui, a presença de Jesus no templo. Mas será que nós também temos recebido Jesus na nossa casa? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta é, e aqui é uma pergunta que, quem sabe, não cabe para a maioria dos que estão aqui, mas é uma pergunta que cabe, quem sabe, para você que está no online. Você já recebeu Jesus na sua vida? É a segunda pergunta. Existem muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas que precisam sentir a mesma alegria que um dia nós sentimos de receber Jesus na nossa vida. E nós estamos proclamando este evangelho de salvação para te dizer que se você receber Jesus na sua vida, a
a tua vida vai mudar para sempre. Nós não estamos falando de ausência de problemas, mas nós estamos falando de um plano de salvação, do qual nós iremos morar no céu de glória com o nosso Senhor. Alguém aqui no templo e em casa pode se alegrar por isso, pode se alegrar com isso, porque Jesus está voltando. Todos os noticiários que chegam a nós não devem nos causar medo, não devem nos causar temor, pavor, angústia. Cada noticiário que chega a nós precisamos sentir alegria, porque cada noticiário que nos chega é dizendo: Jesus está voltando. Basta nós vermos o que está acontecendo agora em Israel. Alguém pode dizer: mas houve algumas guerras em Israel. Mas olha o contexto de hoje, olha a conjuntura da qual nós estamos vivendo nesse tempo chamado hoje. Não é só a guerra que está havendo, não é só o conflito, pandemia, o esfriamento de muitos, restrições. Queridos, Jesus está voltando. E se você ainda não recebeu Jesus na tua vida, hoje, como pregador deste simples evangelho, desta simples boa notícia, eu venho te dizer que há salvação para você, que há solução para a tua vida, que há salvação, há um céu, aleluia, te esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, como tem sido a sua recepção a Jesus? Porque a maneira pela qual recepcionamos vale muito. Quer ver uma coisa? Lucas 19 é o evangelho dos encontros, e vai falar do encontro de Jesus com quem? Com Zaqueu, o publicano. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega debaixo daquela figueira brava, ele olha para cima, nunca na história tendo visto aquele homem, surpreendentemente ele chama aquele homem pelo seu nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me hospedar na tua casa. Oh glória! Jesus, ele diz que vai se hospedar. Hoje é necessário que eu me hospede na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desce depressa, e a Bíblia diz assim: e Zaqueu o recebeu com júbilo, ou seja, o recebeu com alegria. Quem sabe você já chegou alguma vez na sua vida em algum lugar em que você foi recepcionado, e na verdade você se sentiu mal recepcionado. Você sentiu que a sua presença naquele lugar não era tão bem-vinda assim. Qual é o sentimento que você tem quando você não é bem recebido num lugar? De ir embora, não é verdade? E se você é mal recebido em um lugar e tem a vontade de ir embora, você tem vontade de voltar lá, sim ou não? De forma alguma. Mas quando nós somos bem recebidos, nós temos vontade de quê? Primeiro, de ficar. E se nós formos embora, nós temos vontade de voltar. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Aleluia. E aí a pergunta que nos vem em mente é: como nós temos recebido Cristo em nós? Como nós temos recepcionado Jesus na nossa vida, na nossa casa? Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as perguntas que vêm ao nosso coração. E em segundo lugar, eu aprendo uma segunda lição aqui, que é a que está no versículo seguinte, no versículo de número 39. Porque a Bíblia vai dizer no 38 que quem recebe em casa é Marta.
Só que nós vamos descobrir no 39 que Marta só recebe. Mas após a recepção, ela se dá a realizar diversas atividades. E quem de fato vai dar atenção para Jesus dentro daquela casa, é o que diz o texto no versículo 39. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O comportamento de Maria é um comportamento diferenciado. Por quê? Porque a lição que nós aprendemos aqui com Maria é que ela tem uma atitude de ousadia. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que ela se assenta aos pés de Jesus. Eu vou repetir isso daqui. Ela se assenta aos pés de Jesus. Por que esta é uma atitude ousada? Porque esta atitude, ela era peculiar de discípulos. Somente discípulos tinham a liberdade de fazer isso, de se assentar aos pés de Jesus. Os mestres da lei, eles não aceitavam mulheres como suas discípulas. Mas Jesus, ele quebra o protocolo. E quando ele vê aquela mulher se assentando aos seus pés, ele começa a ensinar muitas lições para aquela mulher. Por quê? Porque a atitude de Jesus para com ela foi diferente. Porque quem ousa quebrar paradigmas, protocolos na adoração, é recebido por Jesus com atitudes diferentes. Jesus, ele age diferente para com aquela mulher, porque ela foi ousada. Nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, quebrar alguns paradigmas na adoração e rasgar o nosso coração diante de Jesus. Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Qual tem sido ou como tem sido a nossa adoração? O que temos feito de diferente? Jesus age de maneira diferente para com aquela mulher, a partir do momento que ela se assenta aos pés de Jesus. E ela, ao se assentar aos pés de Jesus, aquele se assentar tinha um propósito. Qual era o propósito? A Bíblia diz: ouvia a sua palavra. Ela se assentou para ouvir a palavra de Jesus. Eu percebo que nesse tempo, muitos têm parado para ouvir tudo, para ouvir todos, para ouvir muita coisa, mas tem se esquecido de se assentar para ouvir o que Jesus quer falar. Você tem se lembrado nesse tempo de se assentar para ouvir o que Jesus quer falar? Por quê? Porque Maria, ela aproveitou aquela oportunidade, sabe para quê? Para crescer, para aprender e para aumentar a sua fé. Eu vou repetir isso daqui. Ela aproveitou a oportunidade para crescer, amadurecer, aprender e aumentar a sua fé. Por que aumentar a sua fé? Por que aumentar a sua fé? Porque a própria Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você para ouvir a palavra de Deus, sabe o que é que acontece com você?
você está aumentando a sua fé. Mas quando você negligencia ouvir a palavra de Deus, a tua fé vai sucumbindo. Mas nesta noite, graças a Deus pela sua vida que veio aqui ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus que você está aí também assentado, ouvindo a palavra do Senhor. Porque quando nós paramos para ouvir a palavra, a nossa fé aumenta. Por que a nossa fé aumenta? A nossa fé, ela diminui, ela aumenta. Como assim? Lembre-se, Jesus falou com os seus discípulos. Aprenda isso. Quando ele estava dormindo naquele barco e a tempestade sobreveio, os seus discípulos ficaram desesperados. E eles chamaram Jesus, acordaram Jesus. Jesus, antes de repreender a tempestade, ele repreende aos seus discípulos. A Bíblia diz: e os repreendeu. Antes de repreender o mar, ele repreende aos discípulos. E o que ele diz naquela repreensão? Ele olha para aqueles homens e diz assim: homens de pequena fé. A fé daqueles homens estava pouquíssima, estava pequena. Jesus, após repreendê-los, vai repreender o mar e diz: mar, acalma-te, vento, cessa. E a Bíblia nos diz que o mar se tornou uma grande bonança. E o que aconteceu no coração deles? Eles olhavam uns para os outros e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh glória, aleluia. Esta é uma noite em que Deus te trouxe a esse lugar para você aumentar a sua fé. É nesta noite, é esta a noite em que Deus vai maximizar a tua fé. Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor pode aumentar a tua fé? Por quê? Porque enquanto ela ouvia a palavra, ela absorvia conhecimentos que ficariam para toda a sua vida. Porque se tem algo que ninguém pode tomar da gente, é o conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra. Por isso que quando você deixa de vir para o culto, por isso que quando você deixa de acessar as transmissões, você perde uma rica oportunidade de crescer, de aprender. Aquela mulher estava absorvendo um conhecimento que ficaria para toda a sua vida. Você perde a oportunidade de aprender mais de Deus. E aquela mulher estava assim, assentada e ouvindo a palavra do Senhor. Era esse o comportamento dela. Agora, o versículo 40, ele vai falar do comportamento de sua irmã. Quando a Bíblia diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Vou continuar o texto. E aproximando-se ela do Senhor, disse: Senhor, não se te dá, ou seja, tu não se importas de que a minha irmã me deixe servir só? Diga para ela que ela me ajude. Mande com que ela venha me ajudar. Em primeiro lugar, nós aprendemos com esta palavra: Marta andava distraída em muitos serviços. O que é que nós aprendemos aqui? A palavra distração significa falta de concentração do que se passa em volta. Falta de concentração do que se passa em volta. Quer ver uma coisa? Às vezes nós, seres humanos, temos essa capacidade. Nós podemos estar aqui, mas a nossa mente está em qualquer outro lugar. Sabe o que é isso?
distração, ou seja, a falta de concentração do que está acontecendo em redor. Marta estava desse jeito, aleluia, ela estava distraída, ela não estava concentrada no que estava acontecendo ali dentro da sua casa, a visita do Mestre Jesus. Quem garantia que Jesus poderia voltar ali? Quem garantia que Jesus iria voltar ali? Ela estava perdendo uma rica oportunidade de aprender mais do Senhor Jesus Cristo por causa da sua distração. E percebemos ainda que uma das ferramentas mais eficazes que o inimigo da nossa alma tem usado para com o ser humano é a ferramenta da distração, é a ferramenta do passar tempo, é a ferramenta que faz com que muitos venham perder tempo, consumir tempo. Perceba, quando, por exemplo, alguma pauta muito importante precisa ser votada no Congresso Nacional, e esta pauta não vai de acordo com o anseio da sociedade, o que que muitas vezes se faz? Se vota na calada da noite. A mídia em conluio vai lá e coloca alguma coisa transmitindo para tirar a atenção do povo. São as distrações. Eu não sei o que é que tem te distraído nesse tempo para tirar o foco da presença de Deus, o foco do retorno de Jesus, o foco de você estar na presença do Senhor. Eu não sei, mas nesta noite eu tenho uma certeza que o Senhor é poderoso para quebrar todo e qualquer tipo de distração aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu sinto que é um tempo em que o Senhor, Ele vai nos trazer alerta, atentos. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ela estava distraída, e não era em um serviço. Olha o que diz o texto: em muitos serviços, muitos, vários. E quantas pessoas estão distraídas em muitos serviços, em muitas coisas, querem deixar a sua agenda ocupada, preocupados, ansiosos, né? E ela estava assim, distraída em muitos serviços. E esta mulher que está distraída em muitos serviços, ela chega até Jesus e pergunta assim: mestre, não se importa que eu esteja sozinha trabalhando? Marta tinha convicção de que o que ela estava fazendo era tão correto, que ela vai sugerir para que Jesus mande Maria fazer o mesmo. Ela diz: não se importa, manda ela se levantar, por favor, Senhor, e vir me ajudar. Ela estava tão convicta do que ela estava fazendo era certo, que ela sugere a Jesus para que mande Maria fazer o mesmo. E às vezes nós estamos tão convictos que as nossas atividades, os nossos serviços, tudo que estamos fazendo, as muitas coisas, é tão certo, que nós queremos mandar que Cristo também mande outros fazer. Ora, se de fato a convicção desta mulher estava correta, ela não teria sido surpreendida por Jesus. Por quê? Porque ela foi surpreendida pela resposta de Jesus, que revela o seu estado e a sua verdadeira condição. Jesus vai revelar o verdadeiro estado e condição da alma, da vida, do coração daquela mulher. E eu já preguei aqui outras vezes, que se tem alguém que nos conhece muito bem, é o Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele fala com as igrejas da Ásia, Ele diz o quê?
eu sei as tuas obras. E este Senhor que conhece as nossas obras, a nossa vida, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso se alimentar, o nosso tudo, estar aqui nesta noite para revelar a verdadeira intenção e estado do nosso coração. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E ela é surpreendida pela resposta de Jesus, por quê? Porque o versículo 41 diz: e respondendo Jesus disse-lhe, Jesus é maravilhoso. Ele olha para ela e diz assim: Marta, Marta. É como se ele estivesse dizendo assim: Marta, Marta, colabora, Marta. Calma. Olha o que ele revela acerca do coração e da vida desta mulher. Ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ela estava ansiosa demais, ela estava afadigada. É verdade que tem uma linha de pensamento que se diz: ora, mas se Marta não estivesse ali, trabalhando para servir ao Senhor, quem iria então fazer este trabalho? Mas queridos, a lição que o Senhor nos traz nesta noite a cada um de nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que muitos estão em casa, mas parece que duplicou as atividades. Estamos todo mundo em casa, mas parece tem muita gente afadigada, ansiosa. A lição que Jesus está nos ensinando é: primeiro, Ele não estava condenando categoricamente as atividades domésticas realizadas por Marta. Ele não estava condenando as suas atividades domésticas. Na verdade, o que Jesus estava ensinando era que tudo o que ela precisava fazer era ajustar as suas prioridades. Eu vim aqui nesta noite te falar isso debaixo da autoridade do poder da palavra. Eu não vim aqui te condenar. E Jesus não está aqui me usando para condenar as atividades que você tem realizado até hoje. O que Jesus está ensinando é que tudo que você precisa fazer esta noite, hoje, é ajustar as suas prioridades. Por quê? Porque o momento não era propício para se mover em direção às atividades rotineiras. O momento era de se assentar para aprender. O momento era de se assentar para aprender. Depois ela faria qualquer outro tipo de atividade. Aí nós percebemos que, porque muitas pessoas estão com as suas prioridades desajustadas, com o seu checklist desajustado, faz um monte de coisas, quando vê, não vai dar mais para ir para o culto. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Hoje o Senhor está me usando para te dizer: é noite de ajustar as nossas prioridades. E qual é a prioridade do cristão? Qual é a prioridade daquele que serve ao Senhor? Qual é? Ele mesmo disse. Está conectado com o que ele falou aqui: ansiedade. Ele disse o quê? Não estejais ansiosos. Ele já tinha ensinado isso, mas Marta não tinha aprendido isso. Não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não.
Aí ele traz as lições. Porque até a ave do céu, que não semeia nem colhe, o Pai do céu dá o que ela comer. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Não se preocupem, ele diz, mas buscai. Olha a lista da prioridade. O que tem que estar no topo? O que tem que estar no topo das prioridades do ser humano? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor me diz aqui, há pessoas ansiosas. O problema é a ansiedade. O problema é que existem pessoas afadigadas. O momento não era propício para aquilo. O momento era para aprender. Jesus estava dizendo: Marta, só ajusta a tua prioridade, porque você está muito ansiosa. O que é ansiedade? Inquietação. Ansiedade, estrangulamento da alma. Sabe aquela pessoa ansiosa que não consegue parar, que não se aquieta, meu irmão? Aquela pessoa que a mente dela está a mil, porque ela quer resolver do jeito dela, de todo jeito ela não para. Jesus está dizendo: para com essa tua inquietação. Jesus está dizendo: olha, esta ansiedade está estrangulando, ou seja, está asfixiando a tua alma. Mas esta noite eu quero me posicionar aqui como profeta de Deus neste púlpito santo. Toda ansiedade, levante uma das suas mãos em nome de Jesus, feche os seus olhos, porque o Senhor me diz que há pessoas que chegaram aqui ansiosas, inquietas, com a alma asfixiada, estrangulada, mas em nome de Jesus agora, pelo poder e autoridade que há no nome poderoso de Jesus, toda ansiedade sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Sinta paz no seu coração, daquele que aquieta o mar, daquele que aquieta o vento, porque Ele não é poderoso apenas para aquietar o mar que está lá fora, mas Ele é poderoso para aquietar a tempestade que está aí dentro da tua alma, a tempestade que está dentro, aleluia, da tua mente, que nesta noite Deus me diz, está um turbilhão, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, mas o Senhor está te dizendo: aquieta a tua alma agora. Jesus não está passeando aqui no meio do templo, Jesus está operando, porque Ele não veio aqui para passear, Ele veio aqui para ter um encontro contigo. O Evangelho de Lucas, dos grandes encontros, pois é Ele próprio que veio aqui se encontrar contigo nesta noite e te dizer: sou eu que te visito e acalma a tua alma agora. Acalma a tua alma agora. Além de estar ansiosa, ela estava afadigada. Que é isso? Cansada, enfadada, esgotada por trabalhar excessivamente. Jesus diz que ela está ansiosa e afadigada, inquieta e enfadada, cansada, esgotada. Falar uma coisa aqui: não é a rotina espiritual que cansa você. Às vezes alguém: não, cansei de igreja, cansei da igreja. Não. O que te cansa, o que te enfada,
é esse trabalho excessivo, essa preocupação excessiva, essa ansiedade, essa busca pelas coisas do mundo. É isso que te cansa, é isso que te enfada. O Senhor estava dizendo para ela: você está cansada, enfadada, esgotada por trabalhar excessivamente. Tem pessoas que estão desse mesmo jeito, esgotadas, enfadadas. Mas deixa eu te falar, o mesmo Jesus que tira a ansiedade é aquele que tira todo o enfado da alma. Porque Ele mesmo disse em Mateus 11:28, vinde a mim. Que convite maravilhoso, que convite tremendo que Ele faz para você nesta noite. Vinde a mim, todos que estão cansados. Quem sabe tem pessoas que chegam aqui, missionários, aí eu estou tão cansado mesmo, eu estou cansado de tudo isso, eu estou sobrecarregado. Mas Jesus está dizendo: vem a mim, porque eu tenho descanso para a tua alma, eu tenho descanso para a tua vida. Esta noite é uma noite de refrigério, é uma noite de descanso no Senhor. Jesus está nos ensinando a ajustar as prioridades e descansar nele. Tem alguém do seu lado? Se você puder, diga para essa pessoa: descansa no Senhor. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E em último lugar, o que se recebe aos pés de Jesus, ninguém toma. O que se recebe aos pés de Jesus, ninguém pega. O que se recebe aos pés de Jesus, ninguém vai roubar. Oh glória! Porque depois de advertir a confusão das prioridades em Marta, Ele diz assim: Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ele está dizendo: Maria escolheu a melhor de todas, e esta parte que ela escolheu, ninguém vai tirar dela. O que Jesus está entregando hoje aqui, nesta noite para você, ninguém vai tirar. Essa paz que toma conta da tua alma nesta noite, ninguém vai tirar. Não permita ninguém tirar isso que você está recebendo da parte de Jesus no teu coração, porque o Senhor está blindando a tua alma nesta noite. Quantos creem que o Senhor está blindando a tua alma? Por quê? Porque tem pessoas que estão com a sua alma vulnerável. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma interpretação errada do rosto, da fisionomia da pessoa, que a pessoa já fica toda... A alma está fragilizada. Mas lá no Salmo 121 a Bíblia diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Ele guarda dos males externos, mas Ele guarda também daquilo que pode nos atingir no nosso interior. E eu sei, e nesta noite eu declaro em nome de Jesus, o Senhor vai blindar a alma de crente aqui, porque ninguém vai tomar esta paz que você está recebendo. Maria escolhe a melhor de todas, e ninguém vai tomar dela aquilo que ela recebeu. E eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, porque você vai receber mais de Deus aqui nesse lugar. Porque há uma paz de Deus aqui no templo da Assembleia de Deus em Águas Claras. Há um trabalhar do Espírito Santo de Deus aqui sobre as nossas vidas. Aleluia. E se nós pudermos levar essas lições para casa, e nós precisamos levar para a nossa casa, para a nossa vida,
Você precisa dizer para o Senhor nesta noite, diga para o Senhor nesta noite: Senhor, me ensina hoje a ajustar as minhas prioridades. Todo ser humano precisa ajustar as suas prioridades, e o que deve estar no topo é a busca pelo Senhor, porque só Ele satisfaz a nós, só Ele satisfaz a nossa vida. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí onde você está e adora o nome daquele que te toca nesta noite. Aleluia. Se você entrou aqui ansioso, pesado, você vai sair por aquela porta ou por esta porta, leve, suave, em paz. E surpresas de Jesus ocorrerão sobre a tua vida. Se você crê, você adora o nome dele.